Cuidado com o seu direito à cidadania italiana, ele pode estar ameaçado. Se você quer saber tudo sobre esse decreto que foi ao ar aí, surpreendeu todos nós na semana passada, no final de março, fica até o final que eu vou te explicar tudo o que a gente sabe até o momento. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui de doutora Larissa para realmente trazer esse esclarecimento para vocês aí acerca do texto da lei, né, que na verdade não é uma lei, eu vou fazer esse esclarecimento para vocês sobre a cidadania italiana. Tá realmente em perigo? Você perdeu o seu direito à cidadania italiana? Como que tá essa questão? Então, esse vídeo aqui, sem grandes edições, tá vindo nesse caráter explicativo para vocês. Então, primeiro de tudo, vamos fazer alguns esclarecimentos aqui. Quando a gente fala na justiça, a gente fala em 3 poderes: poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Na Itália não é diferente do nosso ordenamento jurídico brasileiro. O que acontece é que há uma diferença, sim, entre uma lei e um decreto-lei. Nesse caso aqui, desse decreto, ele foi feito pelo Poder Executivo e ele pode vir a se tornar uma lei em até 60 dias. Ele é um decreto que tem uma força de lei por 60 dias, podendo cair ou se tornar de fato uma lei. Um ponto que chama muita atenção até para uma possível inconstitucionalidade aí, uma alegação de cidadania por via judicial, é realmente esse caráter do decreto-lei. Enquanto que um projeto de lei, ele é aprovado e discutido pelo parlamento, com a participação da sociedade, né, falando em uma democracia, o decreto-lei, ele é algo mais emergencial, então ele tem um caráter de urgência. Então ele precisa ter um argumento forte de um caráter de urgência, que foi o caso ali do Covid. Foi realmente uma calamidade que pegou todo mundo de surpresa, então tinha sim um argumento forte de urgência. Mas agora, restringir a cidadania italiana é um caráter de urgência? É um caráter tão emergencial assim? Ao nosso entendimento, não. E esse é um dos pontos que podem vir aí a derrubar esse decreto. Então, a grande questão é que esse decreto pegou todo mundo desprevenido, todo mundo de surpresa e ele foi imposto, né? Então, agora, quem quer dar início à cidadania, ao pedido de cidadania por via extrajudicial, não está podendo. Os consulados estão com esse serviço suspenso, então realmente foi uma medida drástica. Então, recapitulando aqui, esse decreto tem força de lei, então ele já está em aplicação a partir de agora, de forma que, se você for dar início ao seu processo de reconhecimento de cidadania italiana por via extrajudicial, não vai ser possível nesses 60 dias, porque foram suspensos. A quem não se aplica isso, se você já tem a sua cidadania italiana reconhecida, se você já tem o seu passaporte italiano, você não vai perder, porque é um direito adquirido seu. E também quem já iniciou, então quem já iniciou, já teve ali reconhecido os documentos, não vai perder aquilo que já foi conquistado e adquirido. Isso por conta do princípio da irretroatividade do direito adquirido, que também é muito semelhante aqui ao nosso ordenamento jurídico brasileiro. Se esse decreto realmente se tornar uma lei aí, e esse for o novo cenário da cidadania italiana, ainda assim será possível fazer o reconhecimento através da via judicial. A via judicial é aquela via em que você vai realmente entrar com um processo ali judicial, no judiciário, para fazer aquele reconhecimento. Então é um processo que vai ter ali as provas, vai ter todo o trâmite processual ali de um processo judicial. De formas gerais, para quem estava tentando reconhecer a cidadania e não iniciou ainda esse processo, o que vai mudar, né? A gente ainda tem poucas informações, como eu falei, vai depender do andamento, tudo vai depender muito desses 60 dias. Então, observe, fique atento aí, porque a gente está dependendo muito desse desenrolar aí dos 60 dias. Mas, a princípio, esse decreto ele já quer e já está impedindo o direito a reconhecer a cidadania italiana de quem não tenha 2 gerações de um nascido na Itália. Como assim? Ou um pai que nasceu na Itália, ou um avô que nasceu na Itália. Até dia 27 de março de 2025 era possível reconhecer se você tivesse qualquer ascendente ali, qualquer ancestral nascido na Itália, ali de 1861. Então era muito mais amplo. E sobre o matrimônio? Sobre o matrimônio não tem ainda algo muito claro, então a gente não sabe o que pode acontecer, mas pensando ali numa postura restritiva, que é a postura que esse decreto realmente apresentou, num cenário mais negativo possível, há uns burburinhos ali do matrimônio também ter essa dificuldade aí no reconhecimento. Do matrimônio, né, como que era ali até o início de 2025. Então, o cidadão
estrangeiro, né, inclusive brasileiro, casado com um cidadão italiano, seja nascido na Itália ou seja reconhecido a cidadania, casados há mais de 3 anos sem filhos, se não tiver filhos, ou 1 ano e meio se tiver filhos, poderia solicitar essa cidadania italiana, desde que feita também uma prova de certificação atingindo um nível B1 de proficiência na língua italiana. Seguindo essa tendência aí, é possível que exijam que esse cônjuge, na hora de solicitar essa cidadania italiana, seja residente ali da Itália. Esse decreto-lei, né, e o posicionamento político ali é muito no sentido de reconhecer o vínculo sanguíneo com a Itália e cultural. Então, eles querem evitar ali, segundo eles, a comercialização de passaportes de pessoas que não têm nenhum vínculo, nenhum conhecimento ali sobre a Itália. Tem toda uma discussão social em cima disso. A gente vê um movimento mais restritivo das políticas imigratórias, especialmente ali pelo governo atual dos Estados Unidos. Então pode sim ter uma influência política nessa questão também, posicionamento político ali da Itália, em realmente restringir. Então, seguindo isso, não me surpreenderia se eles realmente exigissem aí esse vínculo forte com a Itália, essa residência na Itália, enfim. Dá pra gente saber o que vai acontecer ali nesses próximos 60 dias. Dá para ter esperança ainda assim, porque há muita inconstitucionalidade ali, há muitas coisas ali que foram feitas de uma forma muito rápida, muito brusca e alegando um caráter de urgência que não era um caráter de urgência, né? Não tinha nada sendo colocado ali de fato em risco, saúde, vida, para ser alegado aquele caráter de urgência, de um decreto-lei. Tem essa parte de esperança, mas ao mesmo tempo, observe, fique atento, porque o cenário não é muito positivo. O parlamento pode sim derrubar esse decreto-lei ali antes de 60 dias, então ele pode não se tornar uma lei, mas o posicionamento do parlamento está muito ali alinhado, né, com a primeira-ministra, que já tem um posicionamento totalmente desfavorável ali à imigração, já tem defendido há um tempo aí essa política contra a imigração. Se você está nesse processo de reconhecimento, aguarde agora os 60 dias, não tem muito que ser feito agora. A via judicial continua funcionando normalmente, a extrajudicial está suspensa para quem for começar agora. Tudo muito nebuloso ainda para a gente tirar conclusões, mas é esse aí o alerta, esse foi um resumão aí. Tentei trazer com uma linguagem mais acessível, sem trazer muito juridiquês aqui. Mas eu queria saber a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você já reconheceu a sua cidadania italiana? Você estava no processo de reconhecimento da cidadania italiana? Como você foi afetado com isso? Ou você não foi afetado com isso, né? E qual é a sua opinião acerca desse assunto? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém também que precise saber um pouco mais sobre essa alteração e me acompanhe também nas outras redes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te aguardo nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!